Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, Cacá, do PSDB, e o colega jornalista Douglas Gonçalves, do DEM, Democratas. Vamos ver agora as manchetes dos principais jornais de hoje e também dos sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Folha de São Paulo. Em debate, Aécio e Dilma desistem de ataques pessoais. O Estado de São Paulo. Petrobras e gestão marcam debate sem ataques pessoais. A Tribuna. Creches da região têm fila de espera de 8.000 crianças. Boc News. Força da torcida. Santa Portal. Briga entre torcedores na estrada termina com um morto e feridos. G1 Santos e região. Ventania espanta turistas e moradores das praias. UOL. Aécio e Dilma mudam tom, evitam baixaria e debatem propostas. Veja. Escândalo da Petrobras. O doleiro fala. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E domingo que vem, dia 26... o Brasil vai decidir o seu destino pelos próximos 4 anos. Se teremos a continuidade com a reeleição de Dilma Rousseff, da presidente Dilma, do PT, ou se teremos um período de mudanças com a candidatura e com a eleição do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB. O que se espera, o que a consciência crítica do país espera ao longo desses últimos dias, nesta reta final, é que o nível do debate seja elevado. No debate televisivo de ontem na Rede Record, já melhorou um pouco. Os candidatos debateram mais propostas do que se agrediram mutuamente, o que vinha acontecendo com frequência nos debates anteriores e também pelas inserções comerciais na TV. É bom frisar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, determinou exatamente prudência, cautela e andou evitando que determinadas propagandas fossem ao ar, propagandas consideradas ofensivas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O que não se pode é criar um clima de guerra, como disse recentemente até a própria presidente Dilma, em manifestação em Curitiba, no último sábado, no último final de semana, quando disse o seguinte, convocando a militância para uma guerra. Ora, nós estamos... uma eleição não é uma guerra, é uma disputa de ideias. Não é possível que um candidato, ainda mais se essa candidata é a presidente da República, convocar sua militância para uma guerra, como ela mesmo frisou. Isto é que não pode acontecer no Brasil de hoje. Nós temos que, nesses últimos dias, elevar o nível do debate, discutir propostas para que todos os brasileiros possam votar tranquilamente no próximo domingo. É uma questão de respeito, uma questão de ordem, é o que nós precisamos neste momento e não de ataques, conflitos e guerras como nós estamos vendo em alguns momentos nas ruas do Brasil. No programa de hoje nós vamos debater o segundo turno, é evidente, a questão da eleição entre Dilma e Aécio com os nossos convidados, mas também vamos falar de temas locais, temas ligados à Câmara Municipal de Santos, ao nosso Legislativo, já que os nossos convidados, além de vereadores, são também integrantes da Comissão de Justiça e Redação do Legislativo, a mais importante comissão da Câmara Municipal de Santos. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. A possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. Santos Guarujá tem 6 balsas em operação. A demora é de 10 minutos. Já Guarujá Bertioga opera com 1 balsa e a espera é de 20 minutos.
Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta através do Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então, assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Muito bem, Cris, muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os vereadores da Câmara de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Douglas Gonçalves, do DEM. Voltamos. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Alô amigos, estou aqui para divulgar o curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Matrículas abertas, aulas terças e quintas à noite, apostilado, salas climatizadas. Venha fazer parte desse grupo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 20 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, o Cacá, do PSDB, e o colega jornalista Douglas Gonçalves, do DEM, Democratas. E, senhores, evidentemente o tema é segundo turno. Nós estamos aí há alguns dias nesta reta final do segundo turno da decisão entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Eu gostaria de começar essa entrevista colocando a ambos os nossos convidados, ambos os vereadores, essa declaração da presidente Dilma em Curitiba, fazendo uma convocação da militância petista para o que ela chamou de guerra. A palavra é a seguinte: um grito de combate, um grito de guerra. Vamos ganhar essa eleição. E foi por aí a presidente Dilma nesse comício em Curitiba. Vereador Cacá, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, a eleição não é uma guerra. Vinda de uma candidata, ainda mais essa candidata sendo a presidente da República, não lhe parece grave esse tipo de convocação, esse tipo de declaração? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala, bom dia, telespectadores de Santa Cecília, ao meu colega Douglas Gonçalves. Nós estamos aqui discutindo em vezes anteriores sobre a questão de quem iria para o segundo turno. Sim. E aqui apostamos no Aécio, se você se recorda, estava numa situação que a Marina estava bem na pesquisa, e nós apostamos no Aécio. Os debates, iniciais debates, foi apenas uma lavagem de roupa suja, discutindo situações que não discutiu propostas. Pessoais, né? Problemas coisas pessoais, que aí foi para a questão não só do governo, não foi discutido, na verdade, programas que poderiam ser desenvolvidos ou pela Dilma, né, dando continuidade, ou pelo Aécio nas suas propostas. Melhoramos, e agora, no último debate, eu assisti a metade do debate, não assisti o último bloco, e vi que já estavam discutindo... Já foi melhor. Discutindo propostas. Eu acho que nós precisamos discutir a questão de segurança, saúde, educação, as situações, os índices, né, sobre a situação que hoje nós apresentamos, o país apresenta, né, abaixo de países até sul-americanos, vizinhos nossos, e outras coisas mais, que aí já tá aparecendo, né, e a própria presidente assumiu a questão da Petrobras. Então, assumiu e falou que vai devolver esse dinheiro à Petrobras. Não sei como é que ele vai devolver, se vai pegar
de quem roubou a Petrobras, se ela vai colocar do seu rendimento. Eu não sei como é que ela vai fazer isso, né, para a população. Agora, briga, eu também acho que a presidente não poderia chamar para uma briga. Eu acho que é uma disputa e o primeiro turno foi de uma tranquilidade, ao menos na Baixada Santista foi de uma tranquilidade. Foi. Agora, Chico... o país todo, né? Chico, é uma questão de sobrevivência, né, Chico? Eu acho que ela está chamando e mexendo com a militância, que não atuou no primeiro turno, né? Ficou lá de berço esplêndido, esperando que viesse para o segundo turno a Marina, né? E depois, surpreendentemente, veio o Aécio. Quer dizer, saiu do prognóstico que eles estavam fazendo. Sim. Então a militância tem que sair, porque eles precisam garantir as colocações deles dentro do governo, né? Quantos empregos, quantas pessoas estão aí em Brasília, em postos de trabalho, em empresas, né, que são federais aí, que temos espalhados pelo Brasil todo. Então, eu acho que essa convocação e da maneira que ela foi, porque sempre conduziu de forma inadequada. O debate foi de forma inadequada, de forma soberba, ela é soberba, mas ela não tem consistência no debate, e agora está chamando o quê? O petista. Porque, se você percebe, eles estão escondendo o partido, né? Não é mais o PT, é o governo, é Dilma, precisamos ganhar essa eleição, precisamos fazer um novo governo, mas o Partido dos Trabalhadores, eles estão escondendo um pouco, né? A sigla PT. Então, o PT, a perda total, né, que a gente considera assim na área do seguro, agora eles precisam que o petista vá para a rua e vamos fazer uma eleição, mas de forma tranquila, né? Claro, de qualquer forma não é uma guerra. Douglas. Não Bom é uma dia, guerra, Douglas, Chico. obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascara. É possível falar em guerra, né? Meu amigo Cacá, um bom dia especial aos telespectadores. Foi uma declaração totalmente infeliz, mas até dando continuidade ao que o Cacá comentou, na realidade, cadê a militância do PT, Chico? Cadê a militância do PT, Cacá? Eu me lembro de épocas em que o militante ia com uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha, porque não tinha condição de ter uma camiseta com o emblema do PT, ia às ruas e era uma legião aguerrida e que você via ali a militância. De um certo tempo para cá, eu não vejo essa militância. Pelo contrário, eu vejo, conversando com várias pessoas, uma militância de cidadãos que querem uma mudança para o nosso país. E essa mudança, ela é importantíssima, é significativa, porque nós queremos dias melhores, não só para a nossa região, mas para o nosso país, para o Brasil. E isso mostra muito bem o retrato de um governo que, no meu entendimento, não podemos desprezar o PT, Chico, mas é um governo que deixou de lado muitas das nossas esperanças, das expectativas de um país melhor, e a gente viu que nada prosperou nesse sentido. Então, eu acredito que até a militância não esteja muito convencida se vale a pena continuar na sua militância. O Cacá falou algo importante. A gente tem observado que nos horários eleitorais não se fala mais da sigla do Partido dos Trabalhadores. Fala que o governo Dilma fez, que o governo Dilma vai fazer, que o ex-presidente Lula... Ou seja, eu não posso negar o meu partido. Eu sou do Democratas. O Cacá é do PSDB. O Aécio é do PSDB. Já pensou quando a gente começa a negar a nossa sigla partidária, Cacá? Então, qual a razão de ser de um político, né? Então, esse é um outro aspecto, né? E o que me preocupa é que nós estamos num processo eleitoral onde nós vamos, lógico, escolher o futuro presidente no próximo domingo. E se a gente parar rapidamente para pensar, as militâncias, Chico, no meu entendimento, elas estão se apresentando como os cidadãos. Ou seja, eu vejo os cidadãos brasileiros como os verdadeiros militantes. Se lembra a mudança que houve aqui com relação ao ex-prefeito Farid Madi, que perdeu a sua reeleição para a prefeita Antonieta? Você lembra que o Tércio perdeu a eleição no primeiro turno para o Bili? Ou seja, é o próprio eleitor que faz essa mudança quando ele vê que um determinado governo não está atendendo às expectativas da população. E é isso que vai acontecer, Chico, no próximo domingo. É que em política, antigamente, se dizia muito, viu, Cacá? O Cacá deve lembrar desse tempo. Dizia assim, em política vale tudo, só não vale perder. Era uma máxima que havia, né? E não pode ser assim. Como vale tudo? Só não vale perder. Porque às vezes você ganha perdendo e às vezes você perde ganhando. Né? Então tem que se tratar com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de equilíbrio
essas disputas. É uma disputa apenas, nada mais do que isso. E onde você tem como carro-chefe da campanha 2 programas. Um programa do Bolsa Família, que deveriam se vangloriar da questão da saída dessas famílias do programa Bolsa Família. E não falar que temos 50 milhões no Bolsa Família. Isso demonstra realmente que não está se fazendo absolutamente nada, não está acompanhando essa família para que essa família possa se emancipar e entrar no mercado de trabalho. Né? Então, se vangloriar de que tem um programa Bolsa Família e tem 50 milhões, que tinha 5 milhões na época do Fernando Henrique Cardoso. Ora, está provado que a Bolsa Família se originou do programa Bolsa Escola, Bolsa Gás. Que o PT criticava como Bolsa Esmola. Bolsa Esmola, exatamente. Então, isso é uma situação. E do Pronatec, que a Folha de São Paulo, esse final de semana, ela divulgou que algumas pessoas se inscrevem no Pronatec, iniciam o primeiro mês, sai do programa e continua na estatística. E a ONG que presta o serviço, continua recebendo dinheiro do governo federal pelo aquele aluno que não está mais cursando um curso técnico. Então, veja, esses 2 programas que são aí colocados como uma coisa melhor que esse governo fez, eu acho que o maior programa social, e foi falado isso no debate, foi o Plano Real. O Plano Real que estabilizou a nossa economia. E que, infelizmente, o que acontece? Não votaram a favor, não votaram a favor da responsabilidade fiscal, né? E não falamos do CPMF. O CPMF foi desviado. Porque acabou o CPMF e o PSDB votou a favor de terminar, mas esse dinheiro que era para a saúde... Nunca foi para a saúde. Que não foi para a saúde, foi para o Bolsa Família, foi para outras políticas, e a saúde fica nesse caos que está. A gente acompanha de norte a sul, né? A gente vê a deficiência da saúde. E o governo federal que não está investindo, né, o percentual que sempre investiu na área da saúde, que repassou para o município. Mas veja, vereador Douglas, no primeiro turno ainda, a presidente Dilma, em entrevista concedida ao Jornal Nacional, ela admitiu, publicamente, né, na televisão, admitiu que a saúde do Brasil não é minimamente razoável. A expressão foi da presidente Dilma. A saúde pública, de fato, não é minimamente razoável no Brasil. A própria presidente admitindo isso. E a gente fala da saúde, Chico, a gente não pode esquecer que, se não me engano, acho que foi até um decreto na época do então presidente Lula, de que a pessoa não podia ficar mais do que meia hora para ser atendido. Né? Ou seja, são palavras de efeito, né? Para que o brasileiro, para que o eleitor, o munícipe, o cidadão entenda, caramba, de fato isso mudou nada. A realidade é que nós, que estamos no dia a dia pagando as contas, porque, Chico, as pessoas pensam que o fato de sermos políticos, Cacá, a gente não tem compromisso em banco, a gente não vai ao supermercado, a gente não vai no hospital, a gente sabe da realidade. E o quanto que isso não tem melhorado na nossa região. Um outro aspecto, Chico, que é muito debatido, a gente não pode esquecer o quanto que esse Porto de Santos tem um significado muito grande para toda a nossa região. E nós há quantos anos, Chico, estamos clamando, Cacá, por um investimento, mas Cuba recebeu um investimento. A gente tem ainda aqui o Porto sucateado, né? Aguardando, não tem um benefício para que a qualificação do portuário possa estar acompanhando a evolução na área do porto, por exemplo. A saúde, sem comentário, quanto tempo que a gente fala de uma tabela SUS que não é melhorada, né? Que não tem um reajuste. Não atende às necessidades dos hospitais. Mínimas, né? Então, a gente vê esse gargalo sendo refletido justamente aqui na nossa região metropolitana. Acho que a razão do seu programa, Chico, de sempre debater esse tipo de assunto. E com todo respeito aos telespectadores, a pessoa, quando é pública, ela tem que, no mínimo, dar ouvidos e dar satisfação. Nós tivemos muitas lideranças do PT que se gabavam da proximidade com o ex-presidente Lula e outras. E nada de importante veio para a nossa região, a não ser palavras de efeito. Me desculpe. E, Douglas, tem um agravante aí que a gente tem percebido de jogar a classe média com a classe menos prestigiada, né? E a classe média, luta de classes, né? É uma luta de classes. Eles fazem esse discurso que isso é muito perigoso, né? Vamos dividir o país em 2 partes. Agora, ele não pode esquecer que quem paga as contas, quem contribui para aquele benefício para as classes menos favorecidas, é a classe média, que paga seus impostos.
né? Que estão aí religiosamente pagando seus impostos. Uma reforma descontados na fonte do imposto de renda. 17,5%. A reforma tributária que não aconteceu. Vamos fazer sempre aquele mesmo discurso. Vamos fazer reforma política, reforma tributária. vamos fazer. Não fizeram. O Porto, as decisões do Porto é em Brasília. Não acontece. Eu sou a favor do regionalizar o nosso porto. E já foi discutido, né? No passado Já foi discutido. Eu acho que tem que ter participação. Aliás, era a bandeira do PT. Né? Exatamente, mas que esqueceu, mas colocou tudo de lado. Então, olha, acho que a população ela já está muito mais esperta, ela está percebendo, né, esse desenho e vendo que essa situação não está de acordo daquilo dos anseios da sociedade. Nós estamos vivendo um outro momento, um momento de mudanças. Se muda tanto, né? Então, acho que nós estamos esperando uma mudança. Vamos acreditar numa mudança, porque o que tem aí, nós já conhecemos. E agora, vem discutir Minas Gerais, vem discutir Fernando Henrique Cardoso, vamos discutir proposta, meu Deus do céu. Minas Gerais, porque Minas Gerais, o Tribunal de Contas já se manifestou, vai entrar com... o Ministério Público entrou com uma ação. Ora, diante de tudo isso, a gente vê que está faltando consistência de argumentos por parte da nossa presidente. Veja, vereador, vocês dois tocaram na questão do Porto de Santos, o Douglas tocou a questão do Porto de Cuba. Em Cuba, dizem os especialistas do setor portuário aqui da região, que com metade do que se investiu em Cuba, você resolveria todos os gargalos e todos os problemas do Porto de Santos. E rodovias... O maior do hemisfério sul. Então, qual é a prioridade do governo que está instalado nesse momento, que é o governo do PT? Qual é a prioridade? Mas esse aí é um projeto, né? Um projeto da Carta São Paulo, né? Tudo isso que o povo não conhece, né? É aquela reunião que teve com os presidentes da América Latina, né? A discussão do seu José Dirceu, que era o mentor dessa Carta São Paulo, preparar a América do Sul, a América Central, né? E até chegar na América Latina, então fazer todos aqueles países para que eles possam dar... Aí não sei se daria um golpe e fugiriam para Cuba, não sei qual é a intenção. Os mandatos não têm fim, né? Na Venezuela, na Bolívia. Não tem. Eles estão tomando conta, você vê, e é isso que vai acontecer. Se nós não fizermos a mudança que está mais próxima agora, nós não mudaremos por um longo tempo. Nós teremos mais uma década, né, de governo que aqui está e aqui está acontecendo. Agora, senhores, para a gente encerrar esse bloco, Douglas, discutindo o segundo turno, as pesquisas, as últimas que saíram, mostram um rigoroso equilíbrio, um empate técnico. Você acredita que isso vai continuar até o dia da eleição? Ou seja, esse equilíbrio, uma diferença pequena para um ou para outro? Você acredita nas pesquisas, Chico? Pois é, elas erraram redondamente no primeiro turno. Exatamente. Eu vejo as pesquisas com uma amostragem do momento, do quadro do momento, mas até então no primeiro turno estava praticamente certo que a presidenciável Marina iria para o segundo turno com a Dilma. E justamente mudou, ou seja, quem foi para o segundo turno foi o Aécio. Eu vejo, Chico, uma participação muito grande das pessoas agora num interesse maior se comparado ao primeiro turno. Essa é a minha análise, porque essa eleição agora, ela mostra uma igualdade até no tempo, 10 minutos para cada candidato, tanto a Aécio quanto a Dilma. E eu acredito que nessa semana a população tem assim uma definição maior de quem merecerá o voto do eleitor. Eu não sei se o Cacá ou o Chico praticam esse mesmo ato, mas a gente está tomando um cafezinho, eu primeiro faço isso. Precisa votar em quem? Eu pergunto até para o copeiro, até para o rapaz a moça que serve o cafezinho, né, o frentista. E eu tenho observado que eles, na ponta da língua, falam o nome do candidato. Meu entendimento, Chico, eles sabem quem votar. Raramente eu ouço, não sei, estou analisando, né? Então, esse imediatismo, né? E muitas vezes, né, Douglas, a indecisão significa que a pessoa não quer revelar o voto. Talvez. Às vezes ainda tem uma certa preocupação. Mas é um número tímido de indecisos. Concordo plenamente com a questão da pesquisa, que errou não só... Errou no estado de São Paulo, dava como segundo turno para o Geraldo Alckmin, né? Depois, errou no Brasil Alckmin, então errou no Brasil todo. E essa questão no Rio Grande do Sul, na Bahia... No Rio Grande do Sul foi uma vergonha. Na Bahia. O que a gente percebe, eu concordo plenamente, eu também faço isso, viu, Douglas? A gente, por ser política, a gente está sempre questionando, né, o eleitor e pergunta, eles têm declarado voto. E essas pessoas humildes, elas ficam com receio, né, de dar resposta, porque elas acham, porque passam na mídia, passam nos debates, nas manifestações, de que a classe pobre é
do partido do X, né? Então, ele se vê numa situação, será que eu falo que eu vou votar num candidato que diz que vai mudar tudo, que vai acabar com tudo, né? Que é da classe média alta? Então, eles já estão se declarando, estão vindo para o lado certo. Graças a Deus, estão sendo lúcidos, né? Na interpretação dos programas políticos que nós temos assistido. Chico, muito rapidamente, amigos do Jornal em Foque, ontem eu estava no Gonzaga, estava eu e minha esposa, a gente foi dar uma volta, a gente parou para tomar um refrigerante, e aí tinha, de fato, tímida, me desculpe, uma militância do PT, tímida, né? E nesse restaurante que eu estava, de repente um dos garçons foi embora, eu o conheço, né? E falou, bom, então, tchau, Douglas, tchau, boa semana. Ele pegou a mochila dele, Chico, e saiu com a bandeira do Aécio Neves. Né? Falou assim, você vai com essa bandeira? Vou, esse é meu candidato. Eu estou relatando aquilo que eu presenciei, a minha esposa estava juntos, mostrando que essa é uma militância que faz questão de pegar a bandeira, mesmo saindo do trabalho, para declarar em quem ele vai votar. Ou seja, num país democrático como nós não podemos ter receio de mostrar que o que nós queremos, o que nós pretendemos, né? Essa igualdade tem que estar sempre envolvida no dia a dia dos nossos cidadãos. Muito bem. E nós temos que ir para as urnas. Sim, né? Nós fizemos lógico. a visita da juíza, né, na Câmara Municipal na semana passada, nos chamando para quarta-feira às 10 horas. Ela foi até a Câmara. Ela foi à Câmara pedir aos vereadores que convençam os eleitores a ir para as urnas votar. Porque a maior abstenção, né, passou do nível nacional. Do nível nacional aqui em Santos. Nossa, de fato, essa é uma preocupação, mas os cidadãos certamente agora, no segundo turno, no domingo, vão às urnas e vão votar com tranquilidade. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado, agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches. Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 20 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, o Cacá, do PSDB, e o colega jornalista Douglas Gonçalves, do DEM, que também é apresentador do programa que nos antecede, o Hora Geral, a partir das 7 horas, todos os dias, aqui na Santa Cecília TV, não é isso, Douglas? Obrigado, Chico. Eu vou pagar um cafezinho para você. Então tá certo. Mas olha, os senhores, como vereadores, sabem perfeitamente que nada melhor do que uma eleição terminada uma eleição. Domingo que vem acaba a eleição nacional, o segundo turno, enfim, que esperamos transcorra com tranquilidade, em ordem, em respeito à vontade do eleitor, em respeito à democracia. Mas depois, pelo menos aqui em Santos, nós estaremos todos envolvidos na questão da eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Santos, já que o mandato do presidente Sadal termina neste ano. E dos 20 possíveis candidatos, porque são 21 vereadores, já que Sadal não pode tentar a reeleição, dos 20 possíveis, nenhum deles diz que é candidato. Fica a sensação de que não teremos presidente da Câmara. Mas nesse sentido, vereador Cacá, a sua bancada é a bancada majoritária na Câmara. E há uma tradição na casa de a bancada majoritária eleger o presidente. O senhor é candidato? Veja,
Chico, nós estivemos reunidos até... Não pode ficar em cima do muro. A bancada. Não, eu não fico em cima do muro. Eu sou um tucano que assume as posições, né? Então tá bom. Nós estivemos reunidos, né? A bancada esteve reunida, conversamos com o prefeito e falamos da nossa intenção de, claro, suceder, né, o vereador Sadal. A bancada, não falamos o nome, né? Falamos manter a tradição da bancada majoritária. A bancada majoritária estaria com esse interesse. Agora, é claro, todos os 20 são candidatos, têm condições de sair candidato. Teve uma eleição diferenciada, essa primeira eleição, que foi um consenso. Pode acontecer, nada está livre de acontecer. O PSDB vai buscar o consenso? Um consenso, claro, um consenso. A segunda maior bancada é o PMDB. O PMDB pode também, claro, ter interesse de estar na presidência e pode estar conversando com o PSDB e pode vir conversar com o Democrata e pode estar conversando com o PR, né? Hoje a mesa é composta, né, pelo PR, pelo PSDB, pelo Democrata, pelo PSB, né, pelo PMDB. Então, podemos fazer um consenso. Nada pode Está vetado de a gente fazer. Agora, no isso. PSDB, vereador, todos são candidatos, excetuando, evidentemente, o presidente Sadal Lacai? Todos são candidatos ou não? Não. Eu acho que nós estamos aí conversando, amadurecendo isso, né? Temos que ver o que é melhor para nós, né, do PSDB e para a própria bancada e também para a Câmara Municipal. E também podemos pensar, Lascala, não podemos sair separar, nós fazemos parte da bancada do senhor prefeito, né? E nós precisamos dar governabilidade para o prefeito, né? Então, são 2 anos que antecede as eleições. Você falou que terminamos uma eleição e terminamos a eleição. Vamos pensar agora a eleição para a mesa, mas já no ano seguinte já pensamos na reeleição. Já de olho na eleição municipal. Que vão para a reeleição. E também o prefeito deve ir para a reeleição e nós fazemos parte dessa bancada de sustentação e precisamos dar essa sustentação, essa governabilidade ao seu prefeito. Candidatos, eu acho que todos têm condições, têm demonstrado isso. Eu, como presidente da Comissão de Justiça, o Douglas como vice-presidente, nós temos visto o quanto estão trabalhando os vereadores. E projetos muito interessantes. Projetos que têm passado, o prefeito tem sancionado muitos projetos. Se não sanciona, veta o projeto. Depois ele vem com a mensagem do prefeito, do executivo, aproveitando a ideia né, do vereador. Então, o trabalho está sendo feito, então acho que todos têm melhores condições de estar dirigindo o nosso legislativo. Bom, Douglas, a pergunta também se impõe para você. Você é do Democratas, não faz parte da mesa, mas é vice-presidente da Comissão de Justiça, mas o seu partido Democratas integra a mesa diretora da Câmara por meio do vereador Kenny Mendes. Pergunto a você, Douglas, você é candidato a presidente da Câmara? Não sou candidato, Chico. Eu estou no primeiro mandato, que muito me orgulha poder representar a cidade de Santos, mas é lógico que o Democratas não vai ficar à margem dessa discussão na escolha do próximo presidente do Legislativo Santista. Algumas ponderações, eu tenho um respeito muito grande pelo Cacá, nós temos uma amizade já há um bom tempo, mas em política às vezes a gente acaba divergindo. Eu não vejo nenhum tipo de preocupação que o prefeito deva ter, até porque tudo que ele mandou para a Câmara, com a discussão dos pares, ele conseguiu a aprovação, né? E eu também acredito que a Câmara, ela queira colaborar com o crescimento da cidade de Santos. Só que, Cacá, é um poder totalmente independente. Eu julgo o Poder Legislativo com uma certa independência. Eu até acredito que o prefeito Paulo Alexandre queira aí, de repente, escolher um nome para que seja presidente. Mas essa discussão vai passar unicamente pelos 21 vereadores, que eu acho importante até por uma certa independência. O próprio PSDB, a gente vive diariamente. Eu já ouvi falar que o Lascani vai ser candidato, que o Ademir Pestana quer ser candidato, que o Sandoval quer ser candidato, que o Cacá quer ser candidato, que o Furtado quer ser candidato, que o Marquinhos quer ser candidato. Eu vejo um monte de candidatos, todos, né? Agora, eu, por exemplo, eu nunca me declarei e acho que não estou ainda no momento. Eu quero continuar o meu mandato. Então, vai ser um trabalho árduo. Como a veia de jornalista é algo que eu não posso negar, o Chico, que comanda esse programa, sabe que a história conta que todas as escolhas, ou a maioria das escolhas para a presidência do Legislativo Santista é envolto aí de muitas peripécias.
Então, eu não quero dizer que vai ser difícil nessa próxima. O consenso, eu acredito que aconteceu com relação ao Sadal, foi o vereador mais eleito, Paulo Alexandre ganhou, ambos do PSDB, tinha uma base que dava sustentação, que não é diferente hoje, mas eu acredito que nessa próxima escolha da mesa, a gente pode ter aí algumas surpresas. Essa eleição é importante, viu, Douglas? Até porque o Cacá colocou muito bem. Nós teremos eleições municipais em 2016, é óbvio que a presidência da Câmara é muito importante. Mas dois nomes se destacam nessa luta que começa de bastidores. O Douglas citou alguns, mas dois nomes se destacam. Um deles é o do tucano José Lascani, vereador, um dos vereadores decanos da Casa. Está no 7º mandato. 7º mandato. E outro é o vereador Marcos de Roses, também um vereador com muita experiência e que presidiu a casa por 2 ou 3 vezes, pelo menos. E são tidos como os nomes mais fortes aí nessa disputa, vereador Cacá. É isso mesmo ou não? Ou os novatos têm chance aí? Veja, é o que a gente deixar aqui, esclarecer, a manifestação do vereador Douglas. Eu acho que o PSDB, como faz base, é partido dos prefeitos, então essa questão da intervenção do seu prefeito, não é problema de uma intervenção do seu prefeito. Eu acho que nós precisamos discutir, enquanto PSDB, o que é melhor para o PSDB e o que é melhor também para ele, porque, veja, nós temos a presidência, temos a liderança, né, o líder do governo, né, que hoje é o vereador José Lascani. Então, nós precisamos definir quem é que vai estar na liderança do governo, né, pode ser do PSDB, se é de outro partido, pode acontecer, e também na presidência, se é interesse de dar um apoio a um candidato também do PSB. Eu acho que, acredito, como o Lascala falou, claro, o vereador Lascani está no 7º mandato, nunca foi presidente, foi preterido algumas ocasiões, né, de forma, né, uma situação até estranha, né, e gostaríamos que ele, né, fosse o candidato, se assim for definido, se isso que a Câmara, porque, veja, não são os votos 5 votos do PSB que vão eleger um presidente, né? Nós precisamos ver o arco de aliança, vamos ver também o que está sendo feito. Você falou de outro nome, do Marcos. Marcos tem uma experiência que já passou pela presidência da Câmara em várias ocasiões, construiu a nossa sede, né? Tem toda uma experiência e tem também intenção, tem vontade de retornar à presidência. Então, tudo isso, eu acho que vamos começar a discutir após as eleições. E quando se fala prefeito, deixar bem claro mais uma vez, Douglas, é que o prefeito, por sermos a bancada do prefeito, há necessidade sim de trocar uma ideia com ele, porque também vamos chegar, e eu falo aqui sem demagogia nenhuma, chegar o prefeito e falar assim, não, vamos fazer uma composição com o partido A, com o partido B, com o partido C, vamos vir lá compondo, e aí eu falo da governabilidade, porque veja, você falou muito bem, nós apreciamos, só o final do ano passado, 40 e poucos projetos do prefeito e foram votados de forma de pressão em cima de todos nós. Mas pensando o quê? No melhor para a cidade de Santos, né? É isso que nós desejamos para os munícipes. Né? Falam aí que o aumento do IPTU, o vereador não participou, o vereador apenas discutiu a questão da planta genérica e essa questão da projeção, que deve estar vindo uma mensagem, né, da questão do reajuste. Né? Tem anistia agora, vai ter mais uma vez anistia. Sim, então, todos os projetos estão vindo, né? Todos esses temas, vereador, são da maior importância. Eu gostaria de ouvir o vereador Douglas, mas no próximo bloco, especialmente a respeito do orçamento para o município de Santos em 2015, um orçamento vigoroso de 2 bilhões e 500 milhões de reais que a Câmara está examinando. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para cada ataque, uma proposta. Vamos investir na saúde 10% do que o governo arrecada com impostos e contribuições. E vamos criar os consultórios populares de saúde, acabando com a demora das consultas com especialistas. A mudança é Aécio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 20 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, Cacá, do PSDB, e o colega jornalista Douglas Gonçalves, do DEM. Eu gostaria, Douglas, que você comentasse agora as atividades do Legislativo, enfim, da Câmara neste semestre, mas, sobretudo, a questão do orçamento municipal. Um orçamento vigoroso de 2.500 bilhões para 2015. Chico, rapidamente, antes de responder a sua pergunta, é bom até explicar, né, Cacá, para os nossos telespectadores, que o fato dessa discussão da eleição do futuro presidente da Câmara, isso não atrapalha o andar dos trabalhos na sessão. Claro. Porque eu sempre cobro uma participação maior da população e, de repente, a gente termina uma eleição, agora, dia 26, e a gente vai partir para uma eleição da presidência, isso de forma alguma atrapalha o andamento dos trabalhos que estão apresentados na casa. São bastidores, né? Exatamente, bastidor. Então, bastidor. Chico, com relação, você usou uma palavra que eu julgo procedente, ou seja, vigoroso. Um orçamento vigoroso que o telespectador que mora em outras cidades da região fica até pensando, poxa, Santos é cidade polo e ela está totalmente contemplada com esse orçamento na manutenção da sua infraestrutura. É aí que eu vejo que não procede esse comparativo. A gente vê muitas vezes a cidade de Santos como a orla, mas tem os morros, tem a zona noroeste, tem a área continental. E esse aspecto do orçamento, recentemente o secretário Álvaro foi à Câmara justamente para explicar as prioridades com relação a esse orçamento e também elencou algumas áreas específicas que estarão recebendo uma fatia melhor para poder dar manutenção à cidade. A preocupação maior com relação a um orçamento, Chico, que a gente sempre fica naquela também expectativa de que o orçamento possa ser contemplado na sua totalidade. A gente não pode esquecer da inadimplência. Que não seja uma peça de ficção. Né? Exatamente. E num ano de 2015, que se avizinha, de algumas dificuldades no nosso país, e isso acaba se refletindo na cidade de Santos. Com relação a um outro aspecto, eu me lembro muito bem, inclusive o prefeito Paulo Alexandre falou do aumento do IPTU e ele já tinha comentado que em 2015 não daria o aumento. Não, vai ser o reajuste da inflação. Apenas o reajuste da inflação. Então, são aspectos, Chico, que precisam ter uma atenção especial da parte do Poder Executivo, do prefeito Paulo Alexandre. Nós temos observado um grande número de obras na nossa cidade. Em qualquer lugar que você vai, você vê obras. E a nossa preocupação quanto vereadores é que essas obras elas possam ser entregues no prazo e que não tragam tanto transtorno para a população, principalmente num período que está chegando, no período de verão. Agora, Chico, com relação ao orçamento, ele ainda não foi discutido, ainda não foi está na Câmara observado. E a Câmara, os pareceres estão sendo elaborados. Exatamente, para depois sim apresentar. Tudo isso preocupado com a população da cidade de Santos. Então, eu não quero avançar num comentário, sendo que eu ainda não tive tempo suficiente para me debruçar nesse tema. Chegará a Comissão de Justiça, presidida pelo vereador pelo Cacá. Carlos Teixeira Filho, vereador. Então, qual é a expectativa em relação a esse orçamento, vereador? Olha, nós temos, dentro do primeiro ano, sempre foi com uma dificuldade, isso foi externado pelo seu prefeito, o segundo ano já houve uma melhora. Até na questão dos funcionários públicos, vem várias mensagens, né, Douglas, melhorando as situações, gratificações, melhorando o nível de funcionários. E a questão de obras, eu concordo com o vereador Douglas, não pode ser esse orçamento de ficção, nós temos que colocar e executar. O Santos Novos Tempos leva um volume muito grande desse orçamento, nós temos os 15% para
para a educação, 25%, né, para a saúde. Nós temos a necessidade de progredir, aumentou bastante. A própria inverso, faixa né? inverso, 25 para a educação, a educação 15 para acaba sendo mais, saúde. até sempre passa, 18, depois 19. tem as parcerias com o governo estadual, o governo federal. Aumentou até a pasta que eu dirigi no governo anterior, da assistência social, houve um aumento, um acréscimo. As obras estão acontecendo, estão sendo executadas nos morros, na Zona Noroeste, que é isso que nós desejamos também. Como foi falado aqui pelo vereador Douglas, Santos não é só a orla, né? Claro. Nós temos que pensar nos morros, nós temos que pensar na Zona Leste, e isso está sendo executado pelo seu prefeito. Agora, nós tivemos uma audiência pública, onde foi apresentado esse orçamento, que é a necessidade de fazermos uma audiência pública. Claro. Vai ter o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e após isso vem para a Comissão de Justiça e nós faremos uma audiência, faremos uma sessão exclusiva para apreciar o orçamento. E as emendas, vereadores, as emendas parlamentares? Então, aí depois dessa apreciação e aprovação, aí nós vamos ter um prazo para fazer emendas, não só para o orçamento, né? Porque aí é difícil acontecer, né? Circular uma verba de uma secretaria para outra, que é o nosso desejo, dificilmente isso acontece. Agora existem as emendas, né? Sim. Que foram criadas para os vereadores, que agora em torno de R$200 mil, né? Teve um aumento aí. Era 180, chegou a 186, vai para 200 mil, que esta verba aí cabe ao vereador fazer suas emendas para encaminhar para políticas públicas. O que a gente está discutindo, e que foi levantado pelo vereador, apresentado um projeto, que a gente pudesse encaminhar essas emendas diretamente a organizações não governamentais, como acontece com o Estado, né? E como acontece com a União. Mas isso, a nossa lei esbarra na nossa lei, e agora foi discutido nessa audiência pública, e o vereador Lascani nos trouxe essa mensagem de que não há possibilidade, e agora existe uma legislação federal de que proíbe, né, a questão, não é proíbe, ela cria tantos mecanismos, tantas dificuldades, processo licitatório, então isso não vai você fazer como acontece com o Estado. Então você tem uma verba de R$30 mil, você passa para uma entidade X para ela adquirir um bem, né, um automóvel, e depois imóvel, presta contas e tal. Mas não pode. Então o que acontece? Eu fiz na legislatura anterior e vou proceder desta forma, eu encaminho para políticas públicas dentro das secretarias. Então, mais carimbadas, né? Então, veja, é para a área da segurança, para a área da educação, para a área da cultura, do esporte, da assistência social, mas eu quero para que essa verba seja investida naquele programa. O senhor destina uma emenda para a aquisição de câmeras de segurança. Foi o que foi feito. Entendi. Muitos vereadores fizeram, né, uma parte da verba para câmeras de segurança. Eu destinei a maior parte das minhas emendas para a área da assistência social, para 3 SECONs, e aí sim, e esta verba foi aplicada, viu, Lascara? Foi aplicada para aquilo que eu encaminhei. É importante que seja aplicado, né, mesmo. Para a cultura. Cultura, por exemplo, eu acho que ainda é uma coisa que precisa ser repensada, cultura e esporte. Eu acho que nós precisamos dar um repasse maior. De verba, né, dentro do orçamento, que ainda é muito abaixo das necessidades. E eu acho que precisa ser vista com bons olhos. O senhor já definiu suas emendas? Já defini. Para 2015 ainda não, Chico. A gente está fazendo, inclusive, essa semana passada eu estive conversando com o Paulo Miyashiro, da Fundação Pro Esporte, também por esse problema da gente não ter as ferramentas possíveis para enviar às entidades, eu acabei fazendo um realocamento dessas emendas, mandando para a área da saúde. Tem as agentes comunitárias de saúde que fazem um belo de um trabalho nos bairros aqui da nossa cidade de Santos. Então você manda essa verba para a Secretaria de Saúde e, como o Cacá falou, carimbada para as agentes de saúde, por exemplo. Também para a Fundação Pro Esporte com relação a atletas, né? Nós temos uma história, uma característica tão bela com relação aos esportistas que praticam o tamborel na orla, né? E às vezes não tem uma escolinha, não tem como representar a cidade em outras competições, então também foi realocado para o esporte visando essas atividades esportivas. Lógico que eu julgo também, não sei se o Cacá concorda, que é um valor muito pequeno e a gente tem que, 15 ali,
30 ali, 40 acolá, para a gente tentar fazer, atingir um grande número de secretarias e que essas emendas possam estar à disposição através de acessórios, através de programas junto à população. Deveria ser um valor muito mais significativo, né? Mas eu ainda julgo um valor pequeno, mas mesmo assim a gente procura, aí eu não tenho procuração, mas acredito que todos os vereadores têm essa preocupação de realocar, de dirigir essas verbas para áreas importantes através das secretarias na cidade de Santos. Vereador Cacá, o senhor, dia desses, conseguiu emplacar também uma propositura que era difícil de ser aprovada em Santos, de ser adotada, que era a questão da relação dos médicos nos locais de... Como é que o senhor conseguiu isso, vereador? Olha, é até interessante que saiu de uma nota no jornal no dia da comemoração do Dia dos Médicos, né? Assim, né? Eles podem interpretar de uma outra forma, mas eu acho que já estamos atrasados com essa questão da relação dos médicos, porque as pessoas vão para os prontos-socorros e vão para a unidade de saúde, elas não sabem qual é o médico que está lá de plantão, qual a especialidade dele, qual o horário que ele está fazendo naquele equipamento público. Então isso até, viu, Lascala, vai melhorar até do atendimento, porque o munícipe vai chegar e vai ver na relação que o médico, de preferência dela, né, do munícipe, vai estar na quarta-feira e não na segunda-feira. Então ele não vai deixar de estar ali, de ser mais um, né, da estatística que fica ali aguardando. Não fica perguntar para o oficial administrativa, mas qual é o médico que está aí, qual a especialidade dele, quando é que ele vem, mas ele está... Então isso aí é para disciplinar, eu acho que era um anseio, né, de toda a população santista. Houve a intenção, né, de outros vereadores e gestões anteriores, que acabou não acontecendo. Foi aprovado, eu acho que é para o bem público, isso foi falado... Agora é importante, viu, vereador? Além de parabéns pela iniciativa, mas é importante também que essa iniciativa seja cumprida e fiscalizada. Sim. E faz-se a lei, primeira mas depois, etapa foi vencida. Se não for fiscalizada para verificar se não arrancam lá a tabuleta, enfim, isso tem que ser feito, tem que ser acompanhado, né? De qualquer forma. Agora, vereador Douglas, para encerrar, estamos já no limite do programa. A Câmara está votando projetos e requerimentos assim de uma maneira intensa, hein? Exatamente. Essa gestão aí meia provisória do vice-presidente Benedito Furtado. Como é que é, Cacá? É a força cearense. Força cearense. Um jeito cearense de presidir, né? De governar. Eu acho que... O presidente Sadal Nakai está de licença, né? E quem está em exercício, o primeiro vice-presidente, que é o Benedito Furtado, e está imprimindo um ritmo alucinante. E esse ritmo alucinante que está sendo acompanhado pelos pares. Quem ganha é a população. Porque quando eu apresento o meu projeto, lógico, ali depois de passar nas comissões, eu quero que ele seja pautado o mais rápido possível para que eu possa expor, para que possa haver a discussão, a aprovação e, por consequência, ser sancionado pelo prefeito. Então, parabéns pelo Benedito Furtado por ele imprimir esse ritmo, eu não diria alucinante, mas prudente, porque todos da casa estão gostando desse ritmo. Tá bom, né? Eu acho que até para... Nós temos lá no regimento interno o artigo 24, que faz com que os projetos de urgência, né, que vá para o plenário de uma maior rapidez. E são poucos vereadores que fazem uso do artigo 24. Mas aí não passa pelas comissões, né? Não passa pelas comissões e poucos fazem uso do artigo 24. Então, você está dando oportunidade a alguns vereadores que alguns projetos, né, que já estavam com parecer das comissões, que possam ir para o plenário. Agora nós estamos lá na base de 40, né, 42 projetos. Por sessão, né? E, então... Puxa, o que estava represado aí de projeto, hein? Olha, não, é que tenha muito. Como eu falei anteriormente, estão produzindo bastante. Aí está o vereador Douglas, mas compete à mesa também da agilidade nisso. E o vereador Furtado está fazendo isso, portanto, parabéns a ele, sim, por esse ritmo, se não alucinante, mas pelo menos é um ritmo bom de trabalho. Não é um ritmo zen como estava vindo anteriormente, né? É um ritmo cearense. Eu acho que a população está aí acompanhando esse trabalho, eu acho que para ver que os vereadores trabalham, né? Tá certo. Sabem, produzem, né? Tá certo. Muito bem, com isso chegamos ao final desta edição. Queria agradecer muito a presença do vereador Carlos Teixeira Filho, o Cacá, do PSDB, e também a do colega jornalista, vereador do DEM, Democratas, Douglas Gonçalves. Agradeço muito a ambos, agradeço a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.